Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero saudar os senhores participantes e as senhoras participantes, que são as pessoas mais importantes, né? Se não tivesse participantes, não teria razão de nós estarmos aqui. Quero agradecer a boa recepção do presidente da Câmara, Silvio. A primeira coisa que a gente faz é agradecer o dono da casa. Muito bom dia. Em homenagem a esses heróis que são os prefeitos, não queria estar na pele de nenhum dos senhores, meus parabéns, Deus os ajude e abençoe. Aos colegas palestrantes também, o meu elogio aos que já assisti. E o que não foi dito sobre o meu currículo, foi dito que eu fiz palestra até 2002. O senhor Zé está pensando, puxa, faz 12 anos que ele não faz palestra. Não é bem assim. Algumas a gente fez. Mas o que eu mais faço, falando ao público, é tribunal do júri. E hoje, vou me sentir à vontade, porque tem um promotor. Aliás, ele não está aqui agora no momento, mas daqui a pouco ele aparece e eu não tenho que debater com ele, graças a Deus. E para a felicidade dos senhores, eu não tenho 90 minutos, eu tenho só 30. Mas em compensação, depois de 2 palestras tão técnicas, apesar desse nome enorme que a palestra tem, no fundo ela fala de um assunto que os senhores gostam muito. Eu vou falar de política. E política com P maiúsculo. E no fim eu vou tentar responder uma pergunta. Essa capacidade tributária municipal, né, ela constitui mesmo uma obrigação constitucional de arrecadar? O município tem obrigação de arrecadar? Em que sentido? E até onde vai? Esse sentido. Olha, eu confesso que eu não sou muito bom nisso, tá? Ontem perdemos talvez um dos maiores criminalistas do país, o Dr. Márcio Tomás Bastos. Ele disse o seguinte, que cada vez que ele ia falar, defender, ele se sentia fazendo trapézio sem rede. E eu estou mais acostumado com trapézio sem rede do que com essa redinha aqui. Se tiver algum engano, me desculpem. Acho que é aqui, né? Ah, tá. Muito bem, vamos falar do Estado. O que é o Estado? O Estado somos todos nós. Não é só o chefe de Estado municipal que está aqui, ou o chefe do Poder Legislativo. Não, o Estado somos todos nós. E o que esse Estado, por que tem que ter Estado, essa figura poderosíssima que está acima de nós? Para fazer o bem comum, né? E tem aquele bem comum que atende o indivíduo, e tem aquele bem comum que não atende o indivíduo. Por exemplo, Forças Armadas. Para que precisa de Forças Armadas? Para que não invada o nosso território. Mas o Exército não está fazendo nada de bom, eventualmente, para nenhum dos senhores aqui presentes. Não é verdade? Ele está cuidando da defesa do Estado, do nosso território. O território faz parte do Estado junto com o povo. Bom, eu preciso de recurso, eu sou Estado. Eu também, né? Eu sou cidadão, faço parte do Estado. Todos nós precisamos. Que recurso que nós precisamos? Materiais e humanos. Gente para trabalhar, equipamento, máquina, enfim. E eu, como é que eu obtenho esses recursos? Eu obtenho esses recursos através do que se chama receitas originárias e derivadas. Eu quero pedir desculpa, com certeza deve ter alguém aqui também com muita especialização na área do direito tributário, e eu vou usar uma linguagem um pouco mais fácil, até para ficar mais tranquilo para o entendimento. Então eu tenho receita originária e receita derivada. O que é essa receita originária? É aquela que vem do patrimônio que o ente estatal tem. Por exemplo, se o município tiver uma gleba e quiser vender para alguém, aquele dinheiro que entra é uma receita originária. Se aqui tiver exploração de petróleo, que não tem, né, que eu saiba, mas Macaé tem bastante, aquilo lá gera royalty. Isso é receita originária. Outra forma de receita, quando o Estado presta serviço, não com a soberania dele, que daí ele cobra taxa, mas quando ele está realizando uma atividade econômica. Eu vou dar um exemplo. Se o Estado explorar diretamente o transporte público, aquela tarifa, ela não é tributo, né? Aquela tarifa é um exercício de uma atividade econômica que o Estado está cobrando. O que nos interessa são as receitas derivadas. Quando o que gera essa receita é o quê?
ou quando o Estado age com poder de soberania, ele cobra taxa, por exemplo, ou quando ele cobra de uma situação ou de uma ação do munícipe. Do munícipe aqui no nosso caso, mas do contribuinte de modo geral. Se eu sou proprietário de um imóvel aqui nessa cidade, eu sou obrigado a pagar IPTU pela condição de ser proprietário, não precisa fazer mais nada, né? Agora, se eu circulo mercadoria, eu tenho que pagar ICMS. Bom, receitas, derivadas, tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório, que é um caso raríssimo, contribuições sociais e outras formas de contribuição, como o CID, que é a contribuição para a intervenção no domínio econômico, que o pessoal sempre faz um jeito de não chegar para o município, apesar de a gente ter pago anos e anos, e a CIP, que já foi falada aqui, que agora é prevista constitucionalmente. Tem um aspecto importante que eu gosto de falar no tributo. Porque todo mundo diz assim, olha, a igualdade social vem pelo tributo, isso e aquilo. Será? Bom, na taxa, a rigor, não poderia ter tanto esse sentido social, porque isso é uma prestação de serviço que o Estado faz com a soberania, cada um tem que pagar a sua. Não faz muito sentido falar em isenção de taxa ou valer um pouquinho menos. Agora, os menos afortunados, vamos parar com essa história de falar mais pobre, então vamos falar, tem os mais afortunados e tem os menos afortunados. Os mais afortunados, eles devem contribuir mais, né? Porque eles têm mais. E os menos afortunados vão contribuir menos porque têm menos. Em que sentido? Nós não falamos que a gente tem que ter exército, marinha e aeronáutica? Olha, o exército presta um serviço igual para o cidadão que está desempregado ao que ele está prestando para o mais rico dos bilionários que tem por aí. Porque ele está defendendo a fronteira do país, está defendendo o interesse de todos. Só que ele vai pagar menos para suportar esse exército. Por quê? Porque ele vai pagar menos imposto de renda, por exemplo. Agora, naquilo que é social, vou dar um exemplo, saúde pública. Aquele que é menos afortunado vai usar mais a saúde pública do que aquele que é mais afortunado e possivelmente vai usar um hospital particular. Taxa é um tributo mais neutro, como eu já disse, porque qual é o pensamento da taxa? O pensamento da taxa é que tem que cobrar mais ou menos o serviço. Não tem que ter aquele plus, aquela coisa a mais, para enriquecer o Estado. Né? Ao contrário do imposto, que, a começar do próprio imposto de renda, tem a característica de cobrar a riqueza. Bom, tem uma diferença na questão do imposto, que o imposto, de um modo geral, ele vai cair num caldeirãozinho. Tudo que é imposto vai cair num caldeirãozinho que a gente vai chamar de orçamento. Ele é um orçamento que tem regra para ser utilizado. Esse orçamento tem regra para ser utilizado. E ele tem que atender várias necessidades muito específicas, né? E com relação à contribuição, que eu não gosto muito de falar de contribuição, em primeiro lugar, porque é um nome que serve para tudo, tá? E nem sempre o nome significa mesmo contribuição. Pode ser imposto. No sentido das contribuições, nós temos várias. Contribuição de intervenção econômica, que eu já falei. Contribuição de melhoria, que eu não sei se algum prefeito conseguiu na vida implantar uma. Não sei se conseguiu, é difícil. E a contribuição de iluminação pública, que já foi falada pelo primeiro palestrante, que hoje é uma previsão constitucional. E tem aquelas contribuições que são parafiscais, ou seja, não vão entrar no orçamento da União para ela passar para o município, passar para o Estado, ou para fazer. São contribuições que têm uma vinculação muito direta. O caso do INSS, caso quem é advogado paga OAB, quem é engenheiro paga a CREA, quem é corretor imobiliário paga a CRES. Bom, o que os municípios têm de receita? Eles têm transferências constitucionais, que são obrigatórias, dos estados e da União. As transferências voluntárias, que é muito importante a gente lembrar delas daqui a pouco, eles têm repasse de capacidade tributária, recebem um pedacinho do ITR, recebem um pedacinho do IPVA, mas onde é que está a competência legislativa do município?
Onde é que o município, não é nem que ele possa fazer a lei, às vezes a lei já está parametrizada, mas onde ele decide. IPTU, que ele vai estabelecer o valor do imóvel, vai estabelecer a alíquota, é o município que vai fazer isso. O ITBI, que ele pode, inclusive, como fez Campinas, estabelecer um valor venal diferente daquele aplicado no IPTU, parece que passou. E SSQN, que tem parâmetros um pouco mais definidos. E vamos falar de taxa. Nós falamos aqui da taxa de lixo, lá em Campinas, no meu IPTU, vêm acopladas duas taxas. Uma é a taxa de lixo, outra a taxa de sinistro. Então, para o município que ainda não implantou taxa de lixo, já sabe que Campinas tem. Aliás, já creio que seja do conhecimento de todos. E essa contribuição de iluminação pública? Essa contribuição de iluminação pública, Campinas também cobra. Não vou falar dela, porque já foi muito explicado, mas eu queria dar uns dados. Pega-se uma conta de luz em Campinas, tem lá o total que vai para a distribuidora e tal. Aí você vê quanto tem de ICMS. Aí tem PIS, COFINS. E aí tem a CIP desse tamanho. Ela é bem menos do que a PIS, COFINS. Agora, um dado que eu queria fazer, uma colocação que me parece muito importante. O que essa frase está dizendo? Considerando apenas receitas tributárias fiscais, o município tem menos de 10% de competência legislativa. Eu quis dizer aí que se um município usar o máximo da sua competência legislativa, com muita sorte, ele vai ter 10% do orçamento dele proveniente do que ele pode mandar. E mais, atualmente está 5%, mais ou menos 5%. Mas tem município que é muito menos. Porque esse número é mascarado pelo fato de São Paulo e Rio de Janeiro, só essas duas cidades, arrecadam 30% de tudo que é arrecadado com tributos municipais. Então a pergunta é, o processo é injusto? O processo é injusto. Um dos prefeitos lembrou bem, o governo faz, como é que eu posso dizer? Ele não disse nessas palavras, mas eu vou completar. Faz gentileza com o chapéu dos outros. Ele dá isenção de IPI. Gostoso, né? Ele dá isenção de IPI. Mas por que ele dá isenção de IPI? Que ele vai dividir? Porque na COFINS ele não dá isenção. E aqui eu vou correndo o risco de lá no fundo ter que correr um pouquinho mais, ou nem conseguir acabar os slides, mas eu queria contar uma história que os senhores mais ou menos conhecem. Com a Constituição de 88, a União descobriu que ficou com pouco dinheiro. A carga tributária no Brasil, na época do Collor, era 22%. Se dizia que a carga era muito baixa. Aí, fundo de estabilização daqui, invenções dali, inventaram a COFINS, que hoje arrecada 4 vezes mais que o IPI. 4 vezes mais que o IPI. E a COFINS tem uma mágica, né? Porque a divisão com o Estado e municípios está brigando até hoje. Essa é meio só dele, a União manda nela. Então, esse fato, quando a União percebeu que estava ficando sem dinheiro, ela deu este artifício. Eu ia falar golpe, mas golpe é uma palavra muito chata. Então, ele usou esse artifício. E é por isso que os municípios têm essa dificuldade. E os municípios têm que esperar as transferências, que são as obrigatórias constitucionais, mas tem o problema das transferências voluntárias. Então agora nós vamos entrar na leizinha, Lei de Responsabilidade Fiscal, que parece que foi feita para todo mundo, mas não foi feita para a União. Foi feita para o município, principalmente. Ela fala de responsabilidade, de transparência, de eficiência administrativa, de moralidade. E eu vou ficar só em duas, porque eu estou olhando o tempo lá para não estourar, não prejudicar meu querido Dimas, que me convidou, qual agradeço com muita honra, daí a organização vai ficar um pouco prejudicada. Então vamos andar depressa.
Responsabilidade, cumprir as obrigações, aquelas que eu falei, que todos os cidadãos têm direito, mas com equilíbrio na conta pública. E eficiência, esse é difícil. Por quê? Porque para ter eficiência, nós temos que usar da melhor forma possível os recursos que nós temos. E acho que em relação a isso, o município é o mais cobrado. E o que diz esta lei, esse artigo de lei que, evidentemente, eu não teria tempo de discutir toda a lei de responsabilidade fiscal, mas quero discutir aquilo que é o polêmico dela. Ela diz, constitui requisito essencial a responsabilidade da gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente da federação. Então, todos os municípios, todos os estados, têm que exercer essa competência e instituir todos os tributos. Por isso que eu já adianto. Até então, a CIP, até o momento que ela passou a ser o 149-A que eles colocaram lá, não seria uma obrigação. Hoje eu entendo que é. Se tem a previsão constitucional do tributo, se existe a obrigação do Estado de prestar todos esses serviços, ele pode abrir mão de uma arrecadação? Pode, se tiver tudo certo na cidade dele. Se a cidade tiver sem problema de drenagem, tiver atendendo o idoso, tiver sem problema de lixo, se tudo estiver bom, talvez possa. Mas é o parágrafo único que é já questionado em sede constitucional e, ao que me parece, não vão declarar como inconstitucional, é vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput no que se refere a imposto. Então vocês vão dizer, mas então a CIP não pode. A CIP não entra nisso. Mesmo que eu não institua a CIP, eu não corro esse risco. Esse parágrafo único ele está falando o seguinte, olha, o município que não usar a sua capacidade de arrecadação de imposto, por exemplo, que não instituir SSQN, que não instituir IPTU, que não instituir ITBI, estamos falando só de imposto, né? Ele não vai receber transferência tributária, transferência voluntária do Estado da União. O que foi questionado é que Estado e União e município são iguais, que não deveria ter uma punição de um para outro. Eu também acho muito polêmico, mas as decisões constitucionais estão no sentido que pode. Então, o que eu quero colocar já indo para a conclusão? A obrigação de arrecadar é o cumprimento das obrigações do ente administrativo. Se ele tem a obrigação de dar, ele tem uma obrigação. Está prevista na Constituição todas as obrigações. Só não estão devidamente bem delineadas. Mas não falta obrigação para o município, para o Estado, para a União. Qual é o que ele tem que fazer? Ele tem que exercer ao máximo as suas obrigações de arrecadação para satisfazer essas exigências, e que eu coloquei as que eu entendo muito importantes: educação, saúde, mobilidade urbana, condições urbanísticas, né? Drenagem urbana, que se fala tão pouco. Nem perceberam os dois candidatos à presidência que uma das inquiridoras, no último debate, falou de drenagem urbana, eles não perceberam. Pensaram que era só saneamento. Ela falou, olha, tem esgoto a céu aberto, é saneamento. Mas quando chove, as casas caem. Nenhum dos dois prestou atenção. O que é isso? Drenagem urbana. Urbana ou rural, que dá no mesmo, obrigação do município. Questão dos resíduos sólidos, que está colocado aqui. E atendimentos sociais. E que eu levo ao conhecimento dos senhores a minha preocupação com a questão do idoso. Porque a nossa população certamente não vai ficar mais nova. E cada vez mais será um desafio resolver o problema dos idosos. Por isso, nesse ponto, a omissão quanto ao uso de competência tributária pode ser considerada lesiva aos interesses sociais. E, em certos casos, à moralidade pública. E tem a questão que é levantada por outros pensadores, dentro da área tributária, que é a guerra fiscal. O município pode ficar fazendo guerra fiscal com o outro, falar, ó, vem aqui para a minha cidade, que aqui eu não cobro taxa de lixo, aqui eu não cobro CIP, aqui eu não cobro ISSQN, aqui eu não cobro nada. De certa forma, está lesando o quê? O Pacto Federativo.
Ele está fazendo aquilo que não se espera que faça. Porque é a união de quem? Estados, municípios, Distrito Federal. Tudo aquilo que você faz, que se faça para prejudicar esse pacto federativo, é condenável moralmente e poderá ser condenável, inclusive, mediante ações as quais, sobre as mesmas, o Ministério Público tem um vasto arsenal para utilizar no momento adequado. CIP, como eu já disse, ela está na Constituição, hoje eu não vejo como ela não possa ser exercida. Em que pese ela está escrito poderá, esse poderá não é poderá, no meu modo de entender é deverá. E essa CIP, apesar de chamar contribuição, em breve os senhores verão mais de um decidir que é imposto. Por quê? Porque apesar de todo o esforço que foi feito aqui pelo primeiro palestrante, o senhor Augusto, a verdade é que a divisibilidade dela é meio questionável. Ainda que se diga, olha, aqui, o que entra a gente põe num fundo que vai ajudar a pagar, aonde não está instituído, não está saindo de fundo nenhum, está saindo de recurso orçamentário normal. Então não tem a característica da taxa e nem tem a divisibilidade da taxa. Então, em breve, nós veremos várias pessoas que verão imposto. Ah, é imposto, tá bom. Bom, já que é imposto, o município tem que instituir. Porque se não instituir, não vai receber transferência voluntária. Já falei um pouco sobre isso, de individualização e divisibilidade. E já falei um pouco também sobre essa análise de Constituição, da lei de responsabilidade fiscal. O que se fala é se, a pergunta é, a vedação de transferência voluntária é meio juridicamente viável para forçar o preenchimento da omissão legislativa? Ou seja, essa proibição que está lá, de ter transferência voluntária e não ter para quem não instituiu os tributos, ela é indiscutível, infelizmente. E ele não ofende o pacto federativo. Como eu disse, eu posso punir o município se é uma união igual entre Estado e União? É entendido, já que pode. Em que pese que eu mesmo admito. É polêmico. Mas as decisões já estão no sentido que esse impedimento de transferência voluntária de Estado e da União para município que não exerce a competência tributária está sendo aceita. Então é um sinal amarelo para o que eu vou dizer a seguir. Vamos falar um pouco do futuro. Pela minha conta, eu tenho uns 3 ou 4 minutos. O fim da demagogia. Nós, hoje, temos que ter um pouco mais de certeza como cidadãos que ganhar eleição prometendo que vai cortar a alíquota, que vai eliminar a CIP, como numa certa cidade era promessa de um prefeito, baixar o valor de conta d'água, tornar transporte público grátis. Eu tenho a convicção que a maioria do eleitorado já percebeu que isso não vira, que isso não é possível. A crise hídrica está demonstrando que a água mais cara é a água que não existe. Não tem água mais cara do que aquela quando eu abrir a torneira não funcionar, a privada não funcionar. E olha, como foi lido no meu currículo, a minha batalha foi pelo saneamento básico. Estive em Brasília, esteve em gabinete de senador, participei de seminários, de discussões. E apesar de ter melhorado, ter tido esforço, a grande verdade é que o esforço foi direcionado muito mais para esgoto do que para água. Então nós ainda temos perdas em distribuição, incapacidade na reserva de água bruta, falta de reserva de água tratada. E uma coisa que no Brasil não se fala, na Europa é fundamental, é a condição de manobrabilidade. O que quer dizer isso? Eu tenho um setor da cidade que é abastecido por um sistema. Eu tenho outro setor da cidade que é abastecido por outro. Esse aqui está com água, aquele ali está sem. Como é que eu faço para passar água daqui para lá? Eu preciso ter uma adutora. Que é possivelmente essa adutora, às vezes eu fico a vida inteira sem uso, até que um dia eu uso.
Os senhores vêm todos os dias, eu não preciso cansá-los novamente, com o problema da capital de São Paulo, com seus 4 sistemas. O que o movimento de junho de 2013 mostrou? Aquele pessoal saindo na rua. Em que pese que tem a Black Bloc, que o que estão pedindo não existe, que é transporte grátis. Eu falo isso, no ano passado eu fui 3 vezes a Berlim, porque o meu filho estava lá. Berlim tem o melhor metrô do mundo, pelo menos dos que eu conheço. Fantástico. Excelente. Sabe quanto custa um passe diário no metrô de Berlim? Mais ou menos R$26. Uma ida e volta é 4 euros. É o melhor do mundo, mas é caro para padrão alemão. Só que mesmo sendo caro, qualquer pessoa que for a Berlim vai ver que não tem congestionamento de carro, porque todo mundo usa metrô. De graça não vai ter nada. E o melhor programa social é emprego, está faltando desenvolvimento no Brasil. Não é Bolsa Família de R$300, é salário de R$3.000. É isso que está faltando no Brasil. A crise da Petrobras está mostrando o quê? Que corrupção vai ser atacada com seriedade. Acho que agora vai, né? Nós já tínhamos visto alguns sinais. E eu discordo do meu colega Mário Oliveira Filho, quando ele disse que para colocar um paralelepípedo precisa pagar. Isso foi uma ofensa. Primeiro, que ele não falou pelos advogados. Isso foi uma ofensa a todos os gestores honestos do país. Eu sou franco dizer, durante mais de 25 anos, o Dimas é testemunha, que trabalhou numa empresa comigo na área comercial, vendi de norte a sul, de leste a oeste, saneamento básico. E digo que raras vezes eu recebi uma proposta indecorosa. É certo que, aí vamos fazer uma crítica por causa da Petrobras. A partir de um certo momento, depois da lei de 93, criaram uma coisa chamada turnkey, projeto fechado, chave na mão. O empreiteiro é o dono dela e ele esmaga os subfornecedores. Essa que é a verdade. E esse sistema ele propicia as grandes coisas. Mas é uma ofensa, porque sim, existe, claro, como em todo sistema. Agora, a má gestão é muito mais danosa do que qualquer nível de corrupção que tenha. Seja a máquina muito cheia de gente, sejam perdas propriamente dito, isso é muito mais grave para o país. Fim da omissão. O Ministério Público teria até mais condições de falar sobre isso. Cada vez mais no Brasil vai se punir a omissão. E isso já chegou nas empresas. Isso já chegou nas empresas. O fim da omissão. Por quê? E a omissão é uma coisa mais difícil da gente se acertar do que da ação. Né? Por exemplo, quando eu falo, é crime matar alguém. Se você não matou ninguém, você não cometeu o crime. Mas quando eu falo, olha, omissão de socorro. Bom, qual é o ato que eu tenho que cometer para não cometer a omissão de socorro? Você está se afogando, eu não sei nadar. Eu tenho a obrigação de ir, eu não tenho que ir. Tinha boia aqui, mas eu não sabia que tinha. Eu estou dando um pequeno exemplo para dizer que a omissão é muito mais difícil de entender do que a ação. E hoje a lei está fazendo o seguinte, está falando, lei da corrupção, olha, essas empresas aí, que por sorte delas não serão alcançadas. Não adianta o presidente falar que ele não sabia. O gerente dele levou dinheiro, a empresa vai pagar, vai responder também, ou pelo direito administrativo sancionador, em alguns casos até criminalmente. Isso já vale, de certa forma, para o direito ambiental. De certa forma, não, vale integralmente, inclusive criminalmente. E isso vai chegar na administração pública. A omissão de vereador, a omissão de prefeito, porque o município não é só o prefeito. Tá? Vamos deixar claro, até finalizando. A Câmara de Vereadores tanto faz parte do município que ela tem capacidade judiciária, mas não tem capacidade jurídica. Ela pode estar em juízo. Mas quando eu movo uma ação contra a Câmara dos Vereadores, quem vai pagar é o município. Para dar um pequeno exemplo. Então, tudo isso colocado, toda essa responsabilidade colocada, eu gostaria de ter mais alguns minutos, não tenho. Estou até contando com a boa vontade da coordenação aqui do Dimas,
Então eu queria me despedir, agradecer enormemente a atenção com que eu fui aquinhoado por todos os senhores e senhoras, e depois me coloco à disposição, tanto nos endereços colocados aqui, como hoje, se for possível, responder as perguntas. Meu muito obrigado a todos. Bom dia. Obrigado, Germano.